Bom dia a todos. Candidato Renan, assim como falamos com todos os candidatos aqui, essa é uma entrevista de emprego para o próximo CEO do Brasil. Logo, a gente reuniu aqui empresários, membros do ecossistema do G4. Então, aqui estão representados 100 mil empresários online conosco e sentados aqui nessa sala, que são 100 mil empresas que o G4 tem em seu ecossistema, que emprega 16 milhões de pessoas. Então, uma parcela importante da massa salarial brasileira está aqui para sabatiná-lo e, obviamente, exige uma pergunta tão dura quanto o cargo que o senhor pretende ocupar. Renan, o senhor passou 10 anos derrubando e criticando quem governa, mas nunca assinou uma folha de pagamento relevante, nunca respondeu por um orçamento, nunca demitiu ninguém olhando no olho. Nenhum empresário nessa sala contrataria um CEO com esse currículo para tocar uma padaria. E o senhor está pedindo a maior operação do país. E o problema não para na execução. Alcança também as suas convicções. O senhor diz que bolsonarismo e petismo são duas faces da mesma decadência. Mas as pesquisas desenham um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. E nesse cenário, não existe terceira face hoje. Branco e nulo não somam para ninguém. Só que o seu eleitor é esmagadoramente antipetista. Então, cada voto seu que se anula desfalca apenas o lado que enfrenta o Lula. A neutralidade que o senhor vende como pureza é, na prática, um empurrão para o Planalto de quem o senhor diz combater, o Lula. Então, responda a essas coisas que essa plateia precisa ouvir. Qual foi a entrega mais difícil que o senhor já geriu na vida, com números, prazo e resultado auditável, e, estando fora do segundo turno, entre Flávio e Lula, em quem o senhor vota? E avisamos desde já, não estaremos no segundo turno não é resposta, porque estadista de verdade responde, inclusive, aos cenários em que perde. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, a pergunta já começa com uma imprecisão um tanto quanto bizarra, porque minha vida pregressa toda passou por administrar empresas. Eu sei o que é fazer uma folha de pagamento, e o pior, eu sei o que é pegar uma empresa fechada, quebrada, com os funcionários devendo 5 meses sem receber, botar para andar baseado no crédito pessoal que eu construí recuperando empresas. Trabalhei isso não com uma nem com duas, mas com quase uma dezena de empresas ao longo da minha vida. Sei o que é estar no banco dos réus da justiça trabalhista, ouvindo a injustiça de um sindicato safado que tentou te extorquir no momento da negociação anterior. Sei exatamente o que é ter um agiota ligado a uma factoring, indo querer te empurrar as dívidas da gestão anterior com juros que não deve ser aceitado. Sei justamente fazer isso. E essa é a postura que o próximo presidente da República tem que ter, porque a gente vai pegar um cenário muito similar a esse. Só que essas são as minhas realizações antes de me tornar um líder político. E um líder político é um líder que necessita tomar esse tipo de decisão num contexto novo, em que não se conta apenas a ética da convicção, que é a ética da convicção que eu contei todos os anos em que eu fui militante político, algo que eu tenho orgulho, faço desde 2014, mas também como liderança que precisa da ética da responsabilidade, que é quem vai assumir um país e vai ter que tomar decisões muito, mas muito difíceis. Pois bem, como líder político, no movimento, eu criei o maior movimento político do Brasil, isso é oferível, nós fizemos a maior ação política com as maiores manifestações da história do Brasil ao longo dos últimos anos, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. Organizei essas manifestações, ajudei a criar a linguagem política daquilo que chama de direita no Brasil, algo que foi surfado por muito vagabundo por aí. Depois disso, consegui criar um partido político, algo que o ex-presidente Bolsonaro tentou e falhou miseravelmente, estando no poder, botando seus filhos para tentar tocar isso, algo que naturalmente eles não conseguiriam com a baixa inteligência que eles têm à disposição. Fiz isso no menor período de tempo. Vamos comparar com o Partido Novo, que é um partido montado por executivos da iniciativa privada. Eles gastaram milhões e demoraram 5 anos. Eu consegui coletar as assinaturas em menos de 2 anos, com muito menos dinheiro, sendo um líder, acima de tudo, político, não um líder empresarial. Porque existe uma diferença muito grande entre ser um líder empresarial e político. E você, como uma pessoa que conhece Aristóteles, sabe muito bem disso. Não existe nada mais nobre do que a boa atividade política e a busca do bem comum. Nesse sentido, eu até não concordo, me permita discordar, Thales, da ideia de que eu estou fazendo uma entrevista de emprego. Porque liderar um país não é uma entrevista de emprego. Liderar um país é apontar o caminho de um povo como um todo. Meu objetivo não é obter um lucro, meu objetivo é obter um horizonte. São coisas diferentes, ambas muito nobres, mas elas têm naturezas diferentes. E a gente tem que entender essa natureza. E o que me qualifica nesse sentido para estar aqui, além dessa experiência pretérita e dessas realizações que são metrificáveis, no partido político que eu montei, eu tinha uma folha de pagamento que envolvia milhares de jovens espalhados pelo Brasil.
milhares, que ficavam debaixo de chuva, debaixo de sol, tomando não na cara de um monte de gente, que falava, eu não vou acreditar em montagem de partido, o Brasil não precisa de um partido. E eu tinha que toda quinta-feira, toda sexta-feira, pagar o valor deles, obtendo doação, vendendo produtos, e montei um partido vendendo livro. Num país de pessoas iletradas que não dão valor à leitura, eu vendi livro e a venda de livro foi responsável pelos 50% do faturamento que montou esse partido. Então o que eu sou é um líder gestor qualificado no setor privado, porque a política, a atividade política que eu toco, inclusive o partido político, é um ente privado. E é um ente privado em que nós fazemos muito mais com muito menos. Criei a revista Valete, que é a segunda maior revista de política e cultura do Brasil impressa, depois da revista Piauí, não estou falando em digital, porque a nossa é só impressa. Criei um ecossistema do Valete Plus com 50 mil usuários para produção de conteúdo independente, uma rede social própria. Isso nos qualifica usando, volto a colocar, o que há de melhor em termos de gestão para ser um grupo político inovador. E aí o que as eleições nos mostram é fazer mais com menos. Sobre a política de segundo turno, eu volto a repetir, eu vou lutar e um líder não vai ficar aqui falando, eu não vou para o segundo turno, e qual é esse cenário? Não posso fazer isso. Imagina o Alexandre em Gaugamela. Você ama o Alexandre assim como eu. Imagine o Alexandre em Gaugamela. Não sei, acho que vou negociar com o Dario. Não, ele foi até o fim. E eu tenho que ser assim. Porque o mesmo time, o mesmo exército de militantes que eu motivei a montar o partido político, eu tenho que motivar agora. E eu não posso ter compromisso com o erro. A família Bolsonaro e o lulismo são duas faces da mesma moeda, não porque são iguais, eles são diferentes entre si, mas porque ambos geram danos terríveis para o nosso futuro. A gente está penhorando o nosso futuro. A discussão política dessas eleições vai ficar centrada o quê? O Lula dá mais um pouco de pé de meia, o Lula dá mais um vale-gás para as pessoas e o Flávio Bolsonaro oferecer celular de graça para mulher, para melhorar a intenção de voto com mulher? Essa que se tornou a discussão política no Brasil, tinha que estar falando de desindexação, desvinculação, reforma de competitividade. Eu não aceito trabalhar com essas categorias. E isso não é ficar neutro, isso não é fugir. Até porque quando você adota esse caminho, o que acontece é que você apanha dos dois lados, que foi o que aconteceu comigo. Mas sabe o que acontece também? Você se torna um líder melhor. E esse é o ponto. Eu só estou aqui sentado, tendo a honra de estar sentado com vocês conversando, porque eu adotei um caminho, não da neutralidade, mas de enfrentar ambos, de não aceitar o erro de ambos. Isso me tornou um líder qualificado, que de acordo com algumas pesquisas, como é o caso da Atlas, já me coloca em primeiro lugar no público de 16 a 24 anos, ou seja, construindo um horizonte novo. E citando aqui um líder empresarial que deve ser referência para todos vocês, que é o Peter Thiel, ele já dizia bastante, crie seu próprio monopólio. Crie, antes de tudo, seu próprio monopólio. Seja líder de uma tecnologia que ninguém pode imitar. Foi isso que eu fiz para as novas gerações. Eu criei um pensamento político próprio, para um grupo político próprio, uma estética própria, uma liderança própria. E com base nisso nós criamos um nicho eleitoral próprio, com um sonho, um horizonte próprio, que nos deixam aptos a participar do grande debate. E é por isso que eu tenho a honra, Thales, de estar aqui com você, de poder discutir isso com você, de poder discutir com o Duda. E estar aqui. É uma visão que pode ser encaixada também como empresarial, no sentido de gestão, mas uma visão muito poderosa em termos de coração. Eu estou aqui por causa desse coração e é isso que vai fazer a gente mudar o Brasil. Obrigado. Mas, candidato, a resposta, vota Lula ou Flávio, sendo que Lula elege Eu voto Lula? Renan Santos. Eu não vou para a batalha pensando em perder. Eu voto Renan Obrigado, Santos. Candidato, deixa eu aproveitar e exibir rapidamente uma pesquisa da Real Time Big Data sobre o candidato Renan Santos. Fizemos uma sondagem com eleitores e aí fizemos a seguinte pergunta: qual é o maior feito de Renan Santos? 64% acredito que nenhum, 7% falam que é a criação do MBL, 8% falam que é a fundação do partido Missão, 20% falam da derrubada da Dilma Rousseff, ex-presidente da República. Temos outros slides também. E qual a promessa de Renan Santos soa melhor? Nenhuma, para 35%. Mutirão anti-Bolsa Família, 17%. Mudanças na educação, 13%. E guerra ao crime organizado, modelo penal diferenciado. Candidato, a partir dessa pesquisa eu quero fazer a seguinte provocação ao senhor. O que faria a pessoa física, Renan Santos, votar no candidato Renan Santos? Infelizmente tem que recorrer à resposta anterior. Ser um bom líder. Ser um bom líder. E algo que não está presente aqui, que é ter tomado as decisões duras que machucaram o meu grupo político, mesmo quando o caminho oposto soava mais fácil. Quando a gente enfrentou a Dilma Rousseff, e a gente começou a congregar toda aquela energia do antipetismo num caminho só, era um caminho relativamente fácil. Nós, os bolsonaristas, andávamos juntos, a turma do Partido Novo, todos andávamos juntos. Quando veio o governo de direita, em que nós precisávamos cobrar e discordar, e aqui eu vou fazer um elogio ao antagonista, que o antagonista adotou um caminho difícil à época também. Nós cobramos. Imagino que o antagonista deve ter perdido assinantes e clientes. Muitas pessoas perderam. Nós perdemos toda a nossa base política.
Só que o papel de um líder é sofrer com as suas teses. O líder político que ganha dinheiro, ou fica famoso, ou ganha votos defendendo algo que não acredita, não é um bom líder. Na verdade, ele é um seguidor. Ele segue o que a manada puxa. E o líder, ele lidera, ele aponta o caminho. Então, a minha maior qualidade que está ali, ela se expressa não exatamente proposta a proposta, mas no que está por trás das propostas, a substância por trás, que é ser um bom líder. E fui um bom líder de um grupo que hoje está no jogo político, disputando um jogo de gente grande, simplesmente por causa dessas qualidades, as qualidades de uma boa liderança. E eu acho que o Brasil passa por uma crise de liderança. O grande problema nosso é uma falta de liderança, de gente que tem uma visão de um Brasil e que tente implementar ela de maneira ferrenha. Nem que você, sua reputação e sua vida seja destruída no processo. Muitas pessoas no campo empresarial fazem isso, destroem suas vidas pessoais, fazem abdicações, e isso é belo. E só que aqui no Brasil, o poder é visto como uma maneira de você fruir e você atender seus prazeres mais baixos. Não à toa, o escândalo do Banco Master era basicamente sobre dinheiro e prazer sexual. Não é isso? A elite política brasileira se baseia estritamente em dinheiro, troca de favores e prazer, quando não sexual. A boa liderança tem que ir por um outro caminho. Então, ao fazer esse tipo de sacrifício, e dado que quem nos acompanha mais e tem um determinado recorte, acho que a pesquisa pega isso, vai pegar um recorte um pouco mais masculino, vai pegar um recorte também mais jovem, esse recorte ele se apaixona. E aí vem a responsabilidade de transformar essa paixão não em culto, mas em ação. Passo a palavra para o colega Duda Teixeira, diretor da revista Cruzoia. Renan, vamos começar pela questão mais polêmica, que é o bordão que vocês têm do prendeu, matou, né? Você pode explicar qual que é essa ideia e quem que vai morrer nessa história? Espero que... Assim, eu recebi uma pergunta similar lá do pessoal da Globo, lá no nosso congresso, né? Ele falou, poxa, você quer diminuir as mortes, mas você quer aumentar a letalidade policial? No que eu respondi? Olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou agora comunicar os líderes do tráfico para se entregarem de maneira voluntária, até no governo Lula. E tá tudo bem, não precisa haver morte nenhuma, não tenho uma vocação para Rambo, nem tô afim de ter. Mas a gente sabe muito bem que o Brasil vai precisar combater essas organizações e essas instituições. O bordão não fui eu que criei como se fosse uma agência de marketing. Ele surge da própria militância. Ele surge de um processo natural. Eu faço lives diárias em que eu comento problemas e esse bordão surgiu quando da morte de um empresário que estava andando de bicicleta na frente do Parque do Povo. Alguns aqui conhecem o caso. E diante do assassinato dele veio uma revolta, porque ele entrega seu celular e o bandido de maneira voluntária opta por atirar nele. E assim, é uma banalização da vida ou uma banalização da atividade do assassinato bizarra. E aí você vem a resposta, o que você vai fazer com ele? Só tem duas circunstâncias que você pode entregar para um cara desse. Ou você prende, ou você mata. Se entregou, prendeu. Combateu o policial, reagiu, morreu. Não deve haver uma terceira alternativa. O problema é que, e essa é uma pequena reflexão, não sei se eu tenho tempo para isso, mas... O senhor tem 32 minutos e 40 segundos, se for suficiente. 40 segundos, puxa. Tá, então ótimo. Gostei da precisão. O que acontece é que o sentimento de culpa que veio do regime militar, da ideia de violações de direitos humanos, contaminou a cabeça do legislador, dos juristas, na redemocratização, de modo a você ficar impondo garantias muitas a quem comete um determinado crime violento, e você tornou, no final, a sociedade refém deles. E aí a ideia da prisão, a ideia da pena, ficou vinculada, por exemplo, à ressocialização, quando não tem que ser o caso. Eu acho que tem uma das perspectivas de direito penal que a gente tem que trazer, é o direito penal voltado para a vítima. A vítima só vai entender que o pacto social é válido se ela se sentir contemplada, através do senso de justiça, por uma pena que venha a atingir o seu ofensor. Essa é uma ideia de justiça mais ampla do que vou pensar permanentemente em ressocializar. Então, o prendeu matou é uma resposta sobre isso. É uma resposta sobre um pensamento, e eu fui estudante de direito, é um pensamento errado que tomou as discussões sobre matéria penal nos últimos 30 anos e que agora está se alterando. Candidato, o senhor falou em impacto social e algo que eu, inclusive, falei no início das sabatinas, é que um desafio do próximo presidente da República vai ser refazer um pacto social em nome da governabilidade, principalmente tentando restabelecer o sistema de freios e contrapesos, aquele que todos nós conhecemos por Montesquieu, etc, etc, Checks etc. and balances. Exatamente. Porque hoje vivemos uma balbúrdia, né? O judiciário legisla, enfim, o Congresso executa e o Poder Executivo fica dependendo desse tipo do próprio Supremo para poder fazer alguma coisa. Como que o senhor vai conseguir
restabelecer essa relação, tentar fazer com que o executivo volte a executar, que o judiciário volte a julgar e que o legislativo tenha a sua função de fiscalizar. Essa é uma pergunta de R$1 trilhão, vamos colocar assim. Todas as democracias no dito Ocidente passam por um problema em que o executivo não executa. Isso não é, vamos dizer, um privilégio do Brasil. Isso vem acontecendo em todos os lugares. E recuperar a capacidade de ação do executivo, especialmente no mundo em que grandes potências como a China executam em muito, ou vamos falar de outras nações, a Arábia Saudita executam em muito, se tornou um desafio para o Ocidente, que se tornou uma espécie de um regime travado, altamente burocratizado. Isso no Brasil se agrava porque nós temos um regime que é oligárquico. E as oligarquias, elas estão no judiciário, no executivo e no legislativo. E elas fazem trocas de favores mútuas, de modo a você permanecer com essa estrutura oligárquica no poder, a custo da nossa competitividade, a custo, por exemplo, de uma dívida galopante, do aumento dos juros, do aumento de impostos, que redunda nisso. Como enfrentar isso? Você vai ter que enfrentar a estrutura própria do jogo. Se, por um lado, eu vou ter que fazer concessões e coalizões tão logo eu entro no poder, porque existe até um conceito errado que é tipo, o Renan é um cara antissistema, então como se eu vou chegar lá em Brasília xingando os outros. Não é isso. Eu vou ter que chegar em Brasília e montar uma coalizão, não só com o Congresso, mas com a sociedade civil. E uma coalizão vai passar a convencer da Rede Globo, ao empresariado, à agricultura, a formadores de opinião, a ter certos consensos junto com líderes partidários para que eu possa ter governabilidade. Essa governabilidade vai se dar em pautas que tem que estar muito clara para todo mundo. Não é assim, eu vou ter 4 anos de aliança com uma maioria no Congresso. Como foi o governo Lula II, por exemplo, que com o Petrolão ele estabeleceu uma maioria para PEC e não passava PEC nenhuma que importava. Sim. Nenhuma reforma foi feita naquela época. Nós temos que saber quais são os temas centrais. Desindexação, desvinculação, reforma da Previdência, uma agenda de competitividade muito poderosa, reformas em termos de matéria penal. Então, ok, eu vou precisar de maioria para PL, para algumas, e maioria para PEC. E vamos trabalhar caso a caso, gerando essas maiorias na sociedade civil. Ao fazer isso, eu começo a entregar coisas. Eu recupero a capacidade do governo federal de executar e ter a sua, vamos colocar assim, sua credibilidade de que as coisas voltaram a acontecer. E aí eu tenho que retomar determinados instrumentos que hoje estão na mão do parlamento para servirem ao executivo. Vou colocar uma coisa em primeira mão que nós precisamos fazer e que não é exatamente a coisa mais antissistema do mundo em falar. Nós vamos ter que usar as emendas parlamentares a nosso favor. Para obter governabilidade e para obter espaço fiscal, que é uma coisa que interessa para vocês bastante, espaço fiscal representa investimento, representa também queda nos juros. O nosso ajuste fiscal vai passar também por estabelecer um determinado gatilho. Todo valor, em toda votação orçamentária, que você reduz de despesa obrigatória, abre espaço para investimento. Sim. Abrirá também espaço para aumento das emendas. Elas não serão mais condicionadas à receita, elas serão condicionadas ao aumento do espaço de investimento. Porque o Congresso Nacional tem que ficar vinculado a cortar gastos obrigatórios para aumentar o espaço de investimento. E aí a gente disciplina o funcionamento das emendas. Outro dia estavam me xingando, o Renan falou bem do Flávio Dino porque ele está falando das emendas. Veja só, pode ser o capeta. Se o capeta ajudar a disciplinar as emendas, a gente vai ter que dar uma conversada com o capeta para fazer tocar. Porque hoje o Congresso Nacional se tornou esse instrumento próprio de gestão, porque ele tem o controle das emendas. E aí entra a questão STF, que é outra questão extremamente complexa. Porque o STF, ao mesmo tempo que ele chegou num pico de poder, ele também está no seu vale de credibilidade, com seus ministros envolvidos em escândalo de corrupção. O Congresso Nacional vai ter autonomia para tocar isso? Deve ter autonomia. Só que o próximo presidente da República, que vai ter condição de nomear ou 3 ou 4 ministros do Supremo, terá a condição de estabelecer a maioria. Vamos ser bem claro, as nomeações vão ter um critério que será técnico para o STF, mas que envolve uma posição política sobre uma mudança no funcionamento do STF. Então, os que eu nomearei terão que ser não apenas escrutinados, mas terão um compromisso público em acabar com essa farra dos escritórios ligados a ministros do STF, a serem favoráveis e não tentarem judicializar, por exemplo, o licenciamento ambiental, como tem gente querendo fazer. Licenciamento ambiental e queda de juros vai transformar o Brasil num canteiro de obras. E eles terão que ser favoráveis à segurança jurídica. 3, o STF entenderem e tornarem vocal que o STF não deverá ser a última instância ou o foro privilegiado dos senadores, em especial, e também de deputados, para que você não tenha um controle que eles exercem político sobre as ações criminais que envolvem os parlamentares, para que o parlamento tenha a sua capacidade. Ou seja, a criação de uma corte paralela, que nós vamos ter que passar com o PEC, junto ao Congresso Nacional, uma corte montada provavelmente com desembargadores nomeados por 2 anos, para poder andar com essa agenda. E assim, nós vamos retirando de maneira, vamos colocar aqui, democrática e republicana, esses superpoderes do STF. É mais complexo do que a relação com o Congresso, mas terá que ser feito. E não terá que ser feito na base da briga. Eu não vou chegar lá, entrei no poder,
vou brigar com o Xandão. Não dá pra fazer isso. Eu tenho poder, eu vou brigar com o PCC e com os problemas fiscais. E aí, pode virar uma briga com o STF se eles resolverem se opor a essa agenda. Candidato, deixa eu aproveitar, já que eu falei um pouco do macro, deixa eu falar um pouco do micro, que talvez seja mais simples. O senhor assumiu a cadeira de presidente da República. Né? A gente está com a chave do Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, melhor dizendo. Quais são as 3 primeiras medidas iniciais de um primeiro dia de governo que podem ser, que serão utilizadas para melhorar o ambiente de negócios? Eu vou falar anterior a isso, porque o governo vai começar a transição. E a primeira coisa que o presidente da República tem que fazer é na transição. São as reformas fiscais altamente impopulares que vão mudar a trajetória da dívida e assim mudar a trajetória dos juros futuros no Brasil. Eu preciso passar a desindexação dos valores previdenciários do BPC, que hoje estão vinculados ao aumento do salário mínimo, e eu preciso passar a desvinculação dos gastos de saúde e educação, que são vinculados à receita. São 2 coisas que são PEC e que precisa passar porque isso mexe com o crescimento completamente descontrolado que a gente tem dos gastos e, por consequência, da dívida. Candidato, o senhor sabe que, assim, em várias situações do Congresso se tentou mexer na DRU e outros não conseguiram. Pois é, outros governos também tentaram mexer em muitas agendas e passaram, em outros não. Um governo como o Fernando Henrique passou muitas agendas, tendo de 98 a 2002 um governo impopular. O Michel Temer tinha 3% de popularidade e conseguia passar reformas. Aí vai dar habilidade em construir, em negociar, em usar os instrumentos todos que você tem à disposição. E fala aqui de maneira muito realista, inclusive as emendas, de maneira republicana, mas inclusive as emendas, para poder obter essa maioria. Com o entendimento de que se nós não fizermos isso, não haverá credibilidade para a queda dos juros. A queda de juros que vai acontecer, sem ser marretada, que ninguém aqui é moleque falando de hoje o Banco Central é independente. O Banco Central só vai ter meios de fazer isso, não porque o Renan entrou e ele tem credibilidade porque é para o mercado. Não, é porque nós já estamos antecipando já na transição. Então essas são as medidas que vão afetar diretamente a mudança no ambiente de investimentos, ambiente econômico no Brasil. E essa é uma resposta que eu não tenho que nem esperar o dia 5, que é quando o presidente toma posse. É uma resposta para dar no dia seguinte a vitória no segundo turno. Duda. Renan, outra proposta de vocês é a desfavelização, né? Você podia explicar também o que é isso e o pessoal que mora nas comunidades deve ficar preocupado? Não, pelo contrário, né? Eu vou salvar eles têm que ficar felizes. A desfavelização... assim, eu recebi uma pergunta da Folha de São Paulo, né? Que eu falei assim, olha, uma pessoa que mora numa favela, ela não é hoje um cidadão, ela não é um titular de direitos, ela no máximo é titular de deveres. E ela vive diante de um sistema jurídico paralelo, não escrito, que é o do crime organizado. Que às vezes até é escrito, tá? Mas, enfim. O que é a política de desfavelização? É você entender que você tem milhões de brasileiros que vivem num arranjo urbanístico e social que aumenta a incidência de crime organizado, que aumenta a incidência de tuberculose, que é uma doença que nem é uma doença tão preocupante no geral, mas nas favelas ela tem uma incidência muito maior, em algumas favelas é 11 vezes maior, que tem uma taxa de gravidez na adolescência muito maior, que o desempenho das crianças é menor, que tem taxa baixo ou quase nenhuma de saneamento básico, às vezes tem fornecimento de água, depende da favela, depende da cidade, e que as pessoas estão urbanisticamente distantes também de onde elas trabalham, ou seja, é apenas um aglomerado muito ruim. Você vai ter que separar as favelas de acordo com 2 critérios macro que vão se dividir em 4 modelos de operação, que é se aquela favela está numa área de interesse econômico maior ou menor, e se ela está numa área plana ou uma área de encosta. Se é uma área de encosta e ela tem um alto interesse econômico, por exemplo, uma parte importante das favelas no Rio de Janeiro, você vai ter que fazer uma realocação das pessoas, você vai construir prédios, você vai também usar aquele espaço para investimentos privados, porque vai ter interesse privado em participar daquilo. Se a pessoa está numa encosta, como por exemplo em Juiz de Fora, que nesse ano teve aquela crise com as chuvas, eu mesmo fui visitar ali. Pois bem, ali o interesse econômico talvez não seja tão grande, mas você vai ter que tirar essa pessoa da encosta. Agora, uma favela plana com interesse econômico, Paraisópolis tem um misto, mas Paraisópolis tem uma parte importante plana. O próprio governo estadual já está fazendo um trabalho de desfavelização ali, entendendo que haverá interesse econômico porque é uma área nobre. Ou seja, você vai ter modelos diferentes para modelos diferentes de favela. E todos passam pela urbanização. Aí no final vai falar, mas com que dinheiro? Pois bem, não apenas temos que gerar espaço fiscal para aumento e investimento de infraestrutura, e este é um investimento fundamental de infraestrutura, como haverá o convite à iniciativa privada para participar nas PPPs, especialmente nas áreas em que há interesse econômico, e criação de uma modalidade em que, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, você pega Paraisópolis, você vai dar o título de propriedade para a pessoa
e você vai fazer a reforma na casa dela para fazer a adequação. E você vai fazer os equipamentos urbanos ao redor. Aquele título de propriedade vem com um valor muito módico. Eu tô pegando até a experiência que o Mauro Mendes e o governador, o Piveta, estão fazendo lá no Mato Grosso, de você pagar um valor mensal mínimo, menor do que da Minha Casa Minha Vida. Até porque essa pessoa já entrou como se fosse a entrada com o barraco dela ou a casa dela. E aí, nessa adequação que é feita, a pessoa ganha um título de propriedade, que acaba sendo formalizado na economia. Aquilo vai acabar se pagando também, porque aquela pessoa é formalizada na conta de luz que ela paga, no próprio IPTU que ela paga, com um regime de transição, que ela está saindo hoje de um processo completo de informalidade para um processo de formalidade. E esse recurso que retorna à economia acaba financiando ao longo do processo. A gente apresentou no Livro Amarelo um estudo interessante sobre como transformar isso em algo economicamente viável, porque o custo, se eu for fazer do zero, seria de mais de R$1 trilhão. Então a gente está falando de um projeto de 15 anos que tem que ser uma política de Estado e que tem que ser acompanhado de mais uma coisa, um estatuto da desfavelização que passa por impedir, utilizando os satélites, toda nova invasão de território urbano, rural, claro, mas tem um problema de favelização do campo com o MST, mas todo o processo de favelização, inclusive um acompanhamento muito sério sobre os tais movimentos de moradia, que trabalham basicamente com especulação imobiliária, com invasão de terrenos e com o uso dessas pessoas como bucha de canhão. Então, invadir terreno público ou privado tem que ser muito combatido. Tem que passar a régua nisso. Passar a régua, e quem hoje mora numa favela tem que entender que ele vai ser alvo de um plano, e um plano que vai entregar dignidade e cidadania para ele. Candidato, deixa eu voltar um pouquinho para a economia. Há alguma perspectiva no seu governo de redução de ministérios, redução de cargos comissionados? Tem meta para isso? Redução de ministérios, assim, por mais que seja um sinal que você passa, apresentar isso como nossa, eu estou reduzindo os gastos, isso aí acho que é meio conversa. É legal, tipo, vai o Milei, afuera. Mas quem tá no ministério hoje com um cargo que não é comissionado, ele vai continuar na folha. O prédio vai continuar existindo, pertence à União. Acho que o critério que tem que utilizar é, vou remodelá-los de acordo com o modelo de gestão. Então, o Kim Kataguiri vai tocar um ministério de gestão nosso, que vai congregar previdência, que vai congregar trabalho, que vai congregar planejamento. Ou seja, a ideia nossa, inclusive, com ele, é a gente montar uma espécie de uma startup no próprio Palácio do Planalto, junto com a Secretaria-Geral, congregando essas áreas que são estratégicas. E esse próprio Ministério cuidar de a gente olhar todo o capital humano que a gente tem à disposição, como uma espécie de um super RH, e aí você fazer as relocações e readequações que são necessárias. Até porque existe assim muito preconceito com o comissionado, mas em muitos ministérios, em muitas prefeituras, é o comissionado que toca a gestão. Então você... boa parte da equipe técnica, que a gente chama dos ministérios da Fazenda, que passa para eram bons cargos técnicos comissionados que foram colocados lá. Então você não mexeria nisso? Ou mexeria não, eu de uma forma relocaria muito de pontual? acordo com a necessidade de gestão. Eu botar uma meta específica, para mim é mais perfumaria e eu fugir do que é verdadeiramente popular, mas gerar resultado fiscal. Eu falar da desindexação do salário mínimo, da aposentadoria do BPC, do aumento do salário mínimo, é impopular, mas te dá resultado fiscal muito grande. Muito grande. Isso vai permitir que os juros caiam, que o dinheiro das pessoas valha mais, inclusive do aposentado. O dinheiro dele vai valer mais no fim do dia. Só que aí eu falo isso, não dá tanto volta que eu falo, eu vou cortar 20 ministérios de uma vez. Eu acho isso bobo, honestamente. Eu acho que tem que obedecer critérios de gestão. É isso. Reforma de Previdência. Reforma paramétrica, está inclusive protocolada por nós. A gente tem que alterar os parâmetros, vocês têm que um gatilho automático. Inclusive a OCDE tem uma lista das nações que trabalham nessa linha, que é você tem um gatilho automático conforme a idade avança, naturalmente o sistema previdenciário se adequa àquilo. E nós temos que reduzir as exceções. Reduzir ou quase encerrar as exceções. Nós temos tanta exceção, e a última reforma incluiu tanta exceção, que no fim do dia ela nunca tem o efeito que ela precisa, tanto que ela precisa ser refeita. E eu vou te falar, eu gostaria de passar a Previdência junto nesse pacote que envolve desvinculação e desindexação, na transição. Só para fechar, para entregar para o Duda, né? Eu queria aproveitar só explorar uma questão sobre incentivos fiscais. O senhor, num eventual governo Renan Santos, o senhor cortaria incentivo fiscal ou faria uma análise, faria uma readequação? Vou cortar muito incentivo fiscal e também farei muita readequação. Você tem modelos que funcionam e modelos que não funcionam. O do agro funciona. O do agro funciona. E quando comparado aos nossos concorrentes no mundo, o subsídio é muito menor do que os nossos concorrentes globais. E o agro, ele se tornou uma cadeia que hoje ela não é apenas agro. Quem vai no Mato Grosso, eu fui no Maranhão, que é uma das regiões... Você é do Maranhão. Sim. Você vai para a região de Balsas, hoje você tem usina de etanol lá em Balsas. E é o agro, o capital do agro, gerando tecnologia e se tornando agroindústria, para exportar. Aquilo mudou a dinâmica em Balsas. Quando você vai para Pinheiros, a terra do Sarney, você vê um negócio decadente, triste.
Você vai para Balsas, por mais que urbanisticamente ainda está, né, tá se arrumando, já é outra energia. Você vai para o Mato Grosso, outra energia. É a transformação do agro em agroindústria. Então, isso está dando frutos para a gente. Inclusive, boa parte do projeto que a gente tem que ter de Brasil, de sair o Brasil do Bolsa Família, passa a entender que o papel da agricultura ali é um papel transformador. Ele muda a dinâmica política, econômica e social desses lugares. Então, isso é um exemplo do que funciona, mas, logicamente, é aquela coisa, né? O molho, e o que não fica mais caro aqui o que não funciona. Zona Franca de Manaus é um exemplo que não funciona. Só a Honda tem 16 bilhões em renúncia fiscal por ano. A Honda, para ficar levando equipamento daqui para lá, de cá para lá, só porque tem vamos colocar aqui, uma malandragem fiscal que foi criada. Talvez houvesse ali no período da ditadura militar um objetivo de ocupação. Hoje não funciona. Manaus é uma cidade de 2 milhões e poucos mil habitantes e você tem renúncias fiscais nas casas das dezenas de bilhões de reais. Ou seja, não está batendo. Tem orçamento de capital no Brasil que não dá o que é a Zona Franca de Manaus, e de capital maior. Me corrija aí o pessoal que está aqui, mas eu duvido que o orçamento do Rio de Janeiro seja maior, da cidade do Rio, que é bem maior do que Manaus, do que o dinheiro que vai para a Zona Franca de Manaus. Então, lógico que é uma distorção, e essa distorção precisa ser corrigida. Só que também acredito que, quando bem implementado, algumas renúncias fiscais podem funcionar. A construção do complexo do agro, que envolveu a Embrapa Pública, e olha só, eu sou um cara também do vamos privatizar a Embrapa Pública, mas as frentes pioneiras que levaram a gauchada do sul para o centro-oeste para o norte, isso misturou Estado, misturou iniciativa privada e misturou algum grau de subsídio, e isso gerou algo muito bom. Então, nós temos que saber pontuar e utilizar e não incorrer na esparrela do campeão nacional, que é uma vergonha e não funciona e que a gente não vai cair nisso. Tá. Candidato, como jornalista, li o plano de governo de vocês e fiquei preocupado com aquela questão do código de imprensa. O que vocês querem colocar dentro desse código de imprensa? Tem risco aí de censura? Não fique, muito pelo contrário. Você é um jornalista sério e eu acho que a sua categoria está sendo assaltada por uma modalidade nova que eu vi rodando no Brasil. E que eu acho que talvez vocês estejam acompanhando. Algumas páginas de fofoca no Brasil, na verdade existem dezenas de milhares de páginas de fofoca. Elas atuam como veículos jornalísticos nos municípios e são compradas pelos prefeitos locais. É dinheiro público que é usado e ninguém sabe que é dinheiro público sendo utilizado por um veículo de imprensa. Isso entra como verba publicitária porque elas são congregadas dentro de agências. Isso aí não está disciplinado, isso não é jornalismo, eles não estão obrigados a fazer checagem, a nada, ninguém tem autoria da matéria, não tem redação, ninguém sabe que isso. São milhões, quiçá bilhões de reais que estão sendo direcionados para esse esgoto e ninguém sabe. Alguém tem condição de checar por como esse dinheiro é usado? Será que a rúbrica dele dentro do orçamento municipal que fica dentro de gasto de publicidade com a agência não deveria ser tornada transparente? Isso é um exemplo. Agora, em nenhum momento a gente quer atuar contra a liberdade de expressão, muito pelo contrário. Eu vi que você havia feito uma crítica, até a gente respondeu ali na Cruzoé. A crítica é pertinente porque esse tema tem que ser colocado sempre à mesa. Porque a imprensa ela é necessária num país doente como o Brasil. Só que as inovações que vêm acontecendo, em termos tecnológicos, a página de fofoca é um exemplo disso, são coisas tão bizarras que o próprio jornalismo está sendo meio que comido por baixo sem nem perceber. E eu acho que a população tem o direito de saber que a página de fofoca que está atuando no município dela recebe grana de emenda do prefeito. Isso é um absurdo, isso precisa ser corrigido. Candidato, como é que seria uma diplomacia num governo Renan Santos? Você faria uma aproximação com os Estados Unidos, com China, com Rússia? Um governo nosso ele tem que entender que o que é o Brasil perante o mundo. Quem nós somos. O Brasil é o Ocidente. Não. O Brasil ele é uma experiência única que congrega Ocidente e o dito Sul global. O Brasil é como se ele fosse uma porta, um portal entre o Ocidente e esse mundo novo que envolve África, que envolve Índia, que envolve a Ásia. E o Brasil consegue congregar isso de maneira carismática e apaixonante. Então, o Brasil é um país que não tem rejeição perante o mundo. Na Copa do Mundo tinha mais gente torcendo pela seleção em Bangladesh, na Índia, não sei se vocês acompanharam isso, do que nas cidades do Brasil. Este papel nos coloca não como um baluarte que é um aliado automático dos Estados Unidos, como parte da direita quer ver, mas como uma nação que vai ter que saber fazer esse papel, vamos colocar diplomático internacional de soft power, e em termos de atração de investimentos, com uma dinâmica pragmática. Vou dar um exemplo, terras raras. Os Estados Unidos não fez a lição de casa dele com as terras raras. Não fez. Inclusive, eles venderam a tecnologia para a China, as empresas privadas deles. A China pegou nos anos 80 a tecnologia americana, investiu tudo em processamento, tem as maiores reservas, tem, se eu não me engano, mais de 90% do processamento de terras raras do mundo. Para você fazer um F-35 caça americano, o maior instrumento de guerra dos Estados Unidos, você precisa de meia tonelada de terra rara. Os Estados Unidos dependem da China para isso. Estão na mão, não se planejaram. Agora eles olham para o Brasil que tem 20% das reservas, pelo que a gente sabe.
Aí os Estados Unidos, não, preciso extrair sua reserva aí. Isso que os Estados Unidos ele tem um processamento de 1 ou 2 elementos. Aí o Brasil vai olhar e vai falar o quê? Só extrai e leva embora? Não, qual é o nosso papel nesse novo jogo geopolítico? Na nossa visão, eu tenho que sentar com a União Europeia, tenho que sentar com Taiwan, que precisa de terra rara também, eu tenho que sentar com o Japão, tenho que sentar com os Estados Unidos, com o Canadá e com a própria China e estabelecer um sistema relacional em que há transferência de tecnologia e investimento e parcerias de longo prazo envolvendo isso. Porque as terras raras vão colocar a gente, vão fazer com que a gente possa tirar o gap tecnológico em matérias que a gente ficou completamente para trás. Então, do ponto de vista geopolítico, uma reorganização que nós vamos precisar fazer e que não é uma resposta fácil, porque você vai ter que sentar e negociar com todo mundo. Com absolutamente todo mundo. A União Europeia tem um interesse numa reindustrialização dela focada nisso. Mesma coisa os Estados Unidos da América, que tem uma dependência geopolítica desse tema. Vamos para outro tema, data center. Hoje o Brasil não está em condição de falar, pô, eu estou aqui na fronteira do conhecimento IA. Mas boa parte das IAs do mundo vão precisar de infraestrutura de data center com energia limpa sendo tocada em vários lugares ao redor do mundo. O Brasil está numa posição boa para isso. Basta nós tocarmos direitinho o nosso licenciamento ambiental, não deixar ONG ficar sabotando a instalação dos nossos data centers, como tentaram fazer agora no Ceará, porque houve tentativa explícita de sabotagem com o pessoal da Casa dos Ventos, que trouxe os data centers ali. Do ponto de vista logístico, a gente está num hub de fibra ótica que recebe fibra dos Estados Unidos e que redistribui para a África e Europa. Ou seja, a gente está numa posição boa, que caso a gente use as nossas matrizes energéticas, diminua os juros, entra investimento, a gente se torna essa infra, que aí você também ganha poder e leverage para negociar também troca de tecnologia e, inclusive, capacidade de investimento para a gente poder criar as nossas próprias IAs aqui, né? Não sou tão otimista no curto prazo, mas acho que no longo prazo, do ponto de vista diplomático, a gente consegue quebrar o gap nessas áreas. Candidato, vocês pensam em reduzir o número de municípios no Brasil, né? Qual que seria o critério para fazer essa redução? Isso está no nosso Deixa eu livro amarelo. aproveitar esse questionamento do colega para fazer um outro questionamento. Como uma proposta dessa passa num Congresso em que o deputado federal normalmente depende do prefeito para ter voto? Posso me estender nessa? Eu acho que isso aqui é o tema mais legal para a gente tratar. Se a gente for falar de reforma política no Brasil, nós temos que falar disso. Porque muita gente fala em reforma política, vamos mudar o modelo para distrital misto. Isso pouco importa no regime atual. Vocês que fazem cobertura política têm que entender que, e vocês entendem, claro, que o município se tornou, especialmente o município com baixa atividade econômica, um executor de recursos que vem do governo federal e executor de emendas do padrinho político do prefeito, que é o deputado que recebe a emenda. Hoje, o que é um deputado federal? Ele é um gestor de uma série de, vamos colocar, filiais que ele tem, que são municípios, e eles executam as emendas dele, fazem um show do Wesley Safadão para se reeleger, não tem nenhuma obrigação ou compromisso com indicadores de desempenho, os famosos KPIs que vocês têm que colocar nas empresas de você, para vocês poderem validar se a empresa está funcionando ou não. E aí, eles giram esse dinheiro, não há aumento da atividade econômica nos municípios, até porque aumentar a atividade econômica significa diminuir o ciclo de dependência do cidadão para com o prefeito, com o deputado. E aí o deputado, quanto mais cidades ele tem para ele controlar, que é esse o jogo político do deputado federal, mais poder ele tem em Brasília. Por isso mais demanda emenda, e as emendas são utilizadas, especialmente do orçamento secreto, para alimentar esse jogo. É isso que a gente chama de pacto federativo no Brasil, e é isso que faz com que o Centrão, ano após ano, mande cada vez mais. É por isso que a política brasileira não é feita baseada em, vamos dizer, nem critérios objetivos, nem em programa, nem em ideologia. A gente fica discutindo ideologia, vocês discutem no Antagonista, eu discuto na minha live, mas no fundo isso é uma perfumaria diante de um sistema, de uma máquina muito dura, cujo funcionamento é um funcionamento que é danoso para o Brasil. Como resolver isso? Esse é o ponto que eu vou chegar, que vai envolver a fusão de municípios. Houve no governo do Fernando Henrique a lei de responsabilidade fiscal, que disciplinava, no fundo, a utilização do orçamento por parte de entes federativos. Aquilo foi uma revolução à época, porque a coisa mais comum era um prefeito terminar o mandato dele, ou terminar um ano mesmo, sem pagar folha, dar um calote e jogo que segue. Pois bem, a lei de responsabilidade gerencial, que é um dos projetos que está no nosso programa, prevê que um prefeito, e vamos começar com os prefeitos, tenha indicadores de desempenho objetivos, KPIs. O principal deles, aumenta a atividade econômica no município. Lembrando que quanto você aumenta a atividade econômica, menos gente vai ficar no Bolsa Família, menos gente vai ficar dependendo dos favores do prefeito. Índices de educação que já são públicos e existem, e o Brasil, inclusive, é um país bom dessa parte de transparência e avaliação, em muitas áreas, melhor do que os Estados Unidos.
Cobertura de água, cobertura de esgoto, fila nas UBSs, ou seja, critérios objetivos que vão entregando uma pontuação do prefeito. Prefeito não entrega a pontuação mínima ao longo do seu mandato, fica inelegível por 8 anos. Prefeito bate as suas metas, ele se qualifica para receber mais emenda. Então, o prefeito pode receber mais emenda desde que entregue bons indicadores de desempenho, facilmente metrificáveis e auditáveis. O maior deles, aumento da atividade econômica percebida com aumento de emprego e redução de pessoas vivendo do assistencialismo. Com isso, eu já disciplinei o uso da emenda e, com isso, eu permiti que os municípios que hoje têm baixa atividade econômica, que são aqueles que deveriam ser alvo de uma fusão, passem a se tornar, ter sua porta de saída. Caso eles não tenham isso, o governo federal terá 2 caminhos, que é, você, por decreto, ou via um projeto, quando eu falo decreto, via um projeto, você fazer os critérios para uma fusão, município com menos de 10 mil habitantes, que não apresenta atividade econômica, vai se juntar com o município mais próximo, obedecendo algumas vicissitudes. Por exemplo, se o município está no interior lá do Amazonas e você tem 100 quilômetros de distância, como acontece de um município para outro, não vai dar para fazer isso, claro. Mas onde dá, você vai fazer. E, inclusive, incentivos financeiros para que haja fusão, porque os ganhos no longo prazo são assim. Então, ou nós fazemos pelo amor, ou nós fazemos pela dor. Espero fazer pelo amor. E o amor é bom para os prefeitos, porque um dos elementos que tem que estar... Né? Vocês conhecem, iniciativa privada, sistema de incentivos. De um lado, o prefeito tem que ter essas metas, indicadores e a punição, caso não cumpra a meta, mas do outro, caso ele cumpra a meta, o tão famigerado fundo partidário, que nós não vamos conseguir cortar nesses 4 anos de mandato, porque os partidos são tão hiperempoderados, passam a ser determinados pelo número de indicadores, os pontos que eles obtêm por município, ponderado pelo tamanho do município, multiplicado pelo número de municípios que um partido tem. Ou seja, o que um Kassab, um Valdemar, ou um Renan Santos, que agora sou presidente de partido, vão ter como meta? Corpo técnico, boas prefeituras com boa gestão, atingindo bons indicadores, meu partido vai ser recompensado por isso. Você altera a dinâmica. Essa alteração dinâmica impacta a questão da fusão dos municípios e impacta o que seria, na minha visão, a grande reforma política do Brasil. Ou seja, a gente realinha esses interesses. Para mim, isso é a coisa mais importante que o meu mandato teria que fazer. Ela é menos popular para eu falar, mas ela é mais importante. E essa é a reforma que a gente atinge diretamente o coração do Centrão. Porque eu não vou conseguir, não sei se eu não quero... É que sim, eu não vou conseguir destruir o Centrão no meu governo. Eu acho o Centrão um problema tão... Não, e aí eu entrego também para o senhor para suas considerações finais. Tem que responder rápido, né? Não, é sim ou não? É sim ou não. Bate-bola, jogo rápido. É difícil, sim ou não? Redução da maioridade penal. A favor ou contra? Sim. Impeachment de ministro do Supremo. Sim. Flexibilização do aborto. Não. Cancelamento de Bolsa Família. Não tá precisa, né? Porque uma Bolsa Família, para quem, vamos colocar aqui, num município que não há atividade econômica, é crueldade pura e simples. Para uma pessoa que tá usando isso como um instrumento para ficar na informalidade e pegar um bico, como o agro reclama, eu vou acabar. Tá. Pena de morte. Não dá para mexer, sou favorável, mas não vai dar para mexer no meu governo. Autonomia financeira da PF. Gosto. Gostar é... Político, sim. Eu gosto, é tanto sim que eu gosto. Gosto e quero. Vou fazer igual o Eduardo Jorge naquele debate de 14. Quero. Fundão eleitoral. Não gosto, mas redisciplinado é melhor do que tá. Como eu expliquei agora na pergunta anterior. Eu tinha colocado aqui piso para saúde e educação. Como eu disse, você pode estabelecer algum tipo de piso. Agora, o reajuste como tá, não dá. Indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Dosimetria para ele e para todo mundo dia 8. Quem cometeu o crime, simplesmente porque é de direita, não pode não ser punido pelo crime. Mesma coisa, tem um cara de esquerda, se o Lula perdeu a eleição, o pessoal do MST invade tudo, vamos anistiar eles. Não. Cometeu o crime, vai ser punido, mas com um julgamento justo, porque por isso que a dosimetria é uma solução política boa. As forças políticas vêm diante de um caso bizarro, em que o STF sai da linha, e em que a população e lideranças políticas saem da linha, e fazem um pacto para pacificar o Brasil. Dosimetria. Tá certo. Candidato, 2 minutos para suas considerações finais. Já te agradeço de antemão pela participação aqui no evento. Eu queria primeiro agradecer assim, a honra incrível de estar aqui presente. Eu queria primeiro agradecer também todos os jovens que coletaram assinaturas que me permitiram estar aqui. Eu só estou aqui porque gente se sacrificou, teve gente que tomou ameaça de morte, gente que foi esfaqueado na rua coletando assinatura para o nosso partido. Eu estou aqui pelas pessoas que foram corajosas em falar não diante do like fácil, do view fácil em redes sociais, de todo mundo que resiste à tentação e de todo mundo que está aqui não porque, eu não sou o Lula, porque eu não sou o Bolsonaro, mas sim porque a gente tem a chance de tornar esse país uma das 5 maiores potências do mundo nos próximos 30 anos. Se você é ambicioso, se você tem essa energia, se você quer construir isso e não quer ficar de conversa mole, prazer, nós somos a tua casa e a tua casa está te aguardando. Obrigado.
E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.